Eu tenho falado, acho que há dois cultos, falei sobre Pedro. E falei sobre que até o apóstolo Pedro, um homem que fez a diferença, que um dos maiores apóstolos que teve, que é responsável pela igreja primitiva, um homem extraordinário, mas que até ele teve momentos de queda, de dificuldade, onde ele foi tentado por causa de algumas coisas e acabou negando Jesus. Eu falei que todos nós estamos sujeitos a isso e muitas vezes nós nos identificamos com Pedro e às vezes a gente fica assim, nos martirizando, como que eu pude? E a gente está sujeito. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque não existe pastor, não existe pessoas que não estejam sujeitas à sua carne, à sua natureza. Infelizmente, quando a gente se converte, a nossa natureza, adâmica, carnal, ela não morre, ela fica aqui constantemente tentando atrapalhar aquilo que Deus tem para nós nessa nova vida. Mas, e de vez em quando, se a gente não vigiar, não cuidar, não estivermos alimentando a nova criatura, não estiver alimentando o Espírito através de oração, da palavra, de comunhão, de tantas coisas, nós podemos, a hora que perceber, estar ali. E eu falei domingo, aquele que nunca caiu, nunca de alguma maneira pecou, que atire a primeira pedra. Jesus pôde falar isso daí. Mas eu queria continuar falando sobre Pedro, mas de um outro âmbito. Eu queria falar sobre a geração de Pedro, porque é uma geração que erra. Quem que é a geração de Pedro? A geração de Pedro são aqueles que não são perfeitos, que têm falhas, que caem, mas que reconhecem. Por isso se tornam flexíveis e se arrependem, mudam, aprendem, crescem e com o auxílio do Espírito Santo se tornam gente capaz de transformar a sua geração. Pedro, uma geração que eu quero ser como Pedro. Eu não quero apenas ser, igual Paulo fala, eu quero ser como Jesus no seu sofrimento, para também ser como ele na sua glória. Então, nós nos identificamos com Pedro nos seus passos para a queda. Mas eu quero me identificar com Pedro naquilo que ele foi, o que ele se tornou e o porquê ele se tornou. Alguém que mesmo caindo, mesmo errando, mesmo sendo impulsivo, mesmo tendo falhas, ele se tornou um instrumento nas mãos de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus tem isso para mim e para você. E que nessa geração, Deus, assim como na geração de Pedro, Deus contou com Pedro, ele foi chamado, escolhido. Nessa geração, o Senhor conta comigo e com você. E que nós possamos aprender com Pedro, porque às vezes a gente acha assim, não, acho que o Senhor tem algo especial com aquelas pessoas mais perfeitas, aquelas pessoas mais extraordinárias, é aquele homem de Deus, aquela mulher, como se esses homens e essas mulheres que a gente admira, não fossem pessoas imperfeitas, com falhas, pessoas que também são de carne e osso, pessoas que também continuam com as suas batalhas internas, com a sua carne, o próprio Paulo fala, aqui, o bem que eu quero fazer, isso parece que eu não consigo, o mal que eu não quero fazer, ele fala sobre a luta, porque nós viemos para a igreja, a gente parece, não, ninguém vira santo assim, ninguém consegue virar perfeitinho assim, agora eu estou na igreja, então agora se é santo, se é perfeito, de jeito nenhum, nós entramos num processo, e o que precisa para nós começarmos nesse processo, realmente nos tornarmos pessoas parecidas com Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Então eu queria ler essa geração, eu escolhi um texto, mas daí eu vou discorrendo várias situações aqui. Pedro, ele fala sobre geração, ele fala sobre uma geração eleita, na sua carta, primeira carta, versículo 2, 9, um texto muito conhecido, muito especial, que diz assim, 1 Pedro 2, 9, diz, vocês porém são geração eleita, é uma geração que foi escolhida, um sacerdócio real, é uma geração que
Vocês são os responsáveis por representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Vocês são aqueles responsáveis por apresentar Deus para o povo e de alguma maneira trazer o povo até Deus. Uma nação santa, uma geração santa, ou seja, uma nação separada, um povo exclusivo de Deus. Nós somos exclusivos, nós somos separados, nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Essa geração, então Pedro usa essa geração, e eu quero colocar o tema da palavra como geração Pedro. Essa geração eleita, esse sacerdócio real, esse povo exclusivo, essa nação santa. E eu coloquei, quem que são esses? Quem é essa geração? Aqueles que não são perfeitos, então você se encaixa nisso. A não ser que você seja perfeito. Se você for muito perfeito, você não é essa geração Pedro, porque a geração Pedro, ela não é perfeita. Então, se você não é perfeito, você se encaixa, que tem falhas, mas que reconhecem, que se arrependem. E daí, dentre várias características, escolhas de Pedro, que o fez se tornar um referencial de transformação de vida, um instrumento de Deus para aquela geração, eu quero destacar algumas. Teria muitas, mas eu vou tentar. Não tem o reloginho ali ou não? Eu vou por aqui mesmo, obrigado. Primeira característica: disposição e renúncia. Você pode não ser alguém perfeito, alguém com... Nossa, eu sou um cara que tem muito talento, muitos dons. Eu sou alguém com uma capacidade incrível, tenho uma inteligência, eu tenho habilidades extraordinárias. Não necessariamente. Mas uma coisa importantíssima para você se tornar um instrumento de Deus é disposição e renúncia. Mateus 4, 18 e 20, de 18 a 20, mostra uma passagem em relação a Pedro e a seu irmão. Enquanto andavam à margem do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Eles eram pescadores profissionais, eles tinham uma firma, uma empresa de pesca, eles viviam daquilo, sustentavam suas famílias com aquilo. Então Jesus lhes disse: siga-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Pedro e seu irmão André deixaram as redes e seguiram Jesus de pronto. Deixar e seguir a Jesus. Quantas vezes, meu querido, Pedro era desses disponíveis a entregar barco, redes. Se você lembrar um pouquinho antes disso, tem uma passagem que Jesus está ali, Pedro está frustrado, juntamente ali com os amigos, irmãos que não tinham pescado, e Jesus chega, eles estavam já limpando, lavando as redes, com certeza lavando o barco, estava preparando tudo para eles irem para descansar, mas de repente Jesus chega até Pedro e fala assim: eu posso usar o barco? Porque eu preciso ensinar essa multidão. E se você chegar um pouquinho, porque na época não tinha caixa, não tinha microfone, não tinha som, e talvez Jesus conhecendo tudo, se eu ficar daqui não vai conseguir pegar tudo, mas se eu me afastar um pouquinho daqui, eu consigo falar, juntamente com o vento, ele consegue levar minha voz e mais pessoas conseguem ouvir. Pedro podia falar assim: não, eu trabalhei a noite inteira, eu estou cansado, eu estou terminando o meu trabalho, estou terminando o meu serviço, eu estou lavando as redes, já encostamos o barco aqui. Não teve nada disso. Se é eu e você, quantas vezes o Senhor nos chama e a gente, puxa, mas hoje não dá, amanhã, não, sabe o que é? Porque eu estou cansado, porque meu trabalho está, eu estou com muito problema, eu estou não sei o que, não, Pedro, não, vamos lá. E Pedro ainda, além de, ele vai e comanda, ele vai lá e leva o barco, entra com Jesus e assim. Então a gente percebe uma das características: Pedro era impulsivo, Pedro errava,
Pedro às vezes era arrogante, Pedro era não sei o quê, mas nesses versículos, e a Bíblia nos mostra uma coisa, que Pedro era disponível, que Pedro, ele respondia ao chamado, ele falava, eis-me aqui, eu vou, o Senhor precisa, eu estou aqui, sabe? Se tem uma das características que o Senhor busca e procura, são pessoas disponíveis, à disposição, pessoas que dizem, eis-me aqui, que não fica assim, ai, hoje não dá, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, ai, eu fico preocupado com isso, ai, eu estou cansado, eu estou não sei o que e tal, porque tem muita gente que tem talento, tem capacidade, pode, sabe, faz, mas toda vez que de alguma maneira Jesus, o Senhor, o seu reino, o seu corpo, a sua igreja chega e aí vamos fazer não sei o quê. Puxa, hoje não por causa disso, amanhã não por causa daquilo outro e assim por diante. A gente está sempre, parece que ocupado, parece que a gente está sempre cansado, parece que a gente está sempre sobrecarregado. E Jesus fala, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, tem que negar, tem que renunciar, tem que fazer. E essa é uma dificuldade da geração, dessa geração que não se torna uma geração Pedro, porque está sempre atrás dos seus interesses, não está disposta nem a se dispor ao Senhor e nem a renunciar a nada, não se renuncia ao que quer, aos seus gostos, aos seus vícios, aos seus costumes, às suas rotinas, às suas agendas, os seus costumes, as suas manias, os seus jeitos, aquilo que aprendeu, mas eu quero Deus, eu preciso da bênção de Deus, eu até vou na igreja, desde que eu vou no horário que dá para eu ir, eu vou do jeito que, qualquer coisa que eu precise de um pouquinho mais de disposição, de disponibilidade, de renúncia. Não tem problema você não ser perfeito, não tem problema você errar, mas se você não for disposto, e disposto inclusive a renunciar, vai ser difícil você seguir a Jesus, vai ser difícil você se tornar um instrumento nas mãos dele. E pastor, mas quem disse que eu quero me tornar um instrumento nas mãos dele? Ele te chamou para ser sal e luz nessa geração. Ele te chamou para fazer a diferença. Ele chamou, se você quer se tornar um discípulo dele, porque ele falou para os seus discípulos, vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, ensinando. Para ensinar tem que ter disposição. A gente teve uma reunião com o Ministério Infantil aqui ontem, e a gente conversando, e como que tem que ter disposição para ensinar as crianças hoje, como que tem que renunciar a algumas coisas, renunciar inclusive até de falar assim, puxa, hoje eu estou precisando de ouvir a palavra, eu estou precisando o que eu vou precisar para servir lá no Ministério Infantil? Você vai precisar ter um comprometimento, você vai precisar estudar as aulas, você vai precisar, em vez de ir num culto, ficar lá prestando atenção, ouvindo, recebendo, cantando, você vai precisar estar lá cuidando, vai precisar estar, antes de vir, você já vai ter que ter preparado a aula, ter orado, ter visto os materiais, ter não sei o quê. Ai, por isso que e lá é tranquilo? Não, lá você vai ter que encarar algumas crianças que em casa às vezes pode fazer, subir na parede, subir em tudo, assiste, manda no pai, manda no irmão, manda no filho, manda no Espírito Santo, não, manda na mãe, manda em todo mundo, e daí chega aqui, acha que é a mesma coisa, e às vezes não é, mas o professor tem que ter todo um jogo de cintura ali. Ai pastor, só diz daí já fiquei meio assim, mas para servir o Senhor é assim, não, você prefere, não, então vamos evangelizar, vamos falar de Jesus, vamos trabalhar em outras coisas, vamos servir ao Senhor com aquilo que nós somos e temos, vamos ofertar, vamos fazer, nossa, mas pastor, não, então, para seguir o Senhor, é necessário disposição e renúncia, coisas que essa geração, talvez a geração passada, era acostumado com disposição, com renúncia, aquela turma que levantava cedo, ia para a roça, tinha que fazer, não. Hoje as pessoas, não, nem estudar mais, por quê? Porque eu vou ser influencer,
Vou ficar em casa, no quarto, com o celular gravando o que eu faço. Ó, acordei. Agora eu estou indo escovar os dentes. Agora eu estou indo fazer xixi. Agora eu estou indo lá, olha a minha vida aqui. Ele fica famoso e daí não precisa fazer nada. Olha só, que disposição maravilhosa. Que renúncia que é necessário. Daí eu quero seguir a Jesus, eu chego, daí eu vou procurar as igrejas que não falam sobre disposição, sobre renúncia. Eu vou procurar as igrejas que falam assim, vem para cá que você vai ser rico, que você vai ganhar, você não precisa fazer nada, você só precisa vir aqui, dar dinheiro, que Deus vai te dar 10 vezes mais, que você passar aqui, e alguém pôr a mão no você, vai acontecer e não sei o quê. Puxa, que legal, é isso que eu quero para mim. Porque para seguir eu preciso negar a mim mesmo, negar as minhas vontades, fazer. Mas eu quero dizer, olha o que Pedro, 2000 anos depois, nós estamos falando sobre ele, por causa dele, por causa da sua disposição, por causa da sua renúncia. Esse evangelho chegou até a mim e até a você, porque ele, juntamente com outros homens que se dispuseram a renunciar tudo que eram, tudo que tinham, para seguir ao Senhor. Hoje esse evangelho tem mudado a minha vida, a tua vida. Nós temos conhecido a Jesus, porque homens. Agora, para que isso tenha continuidade, para que chegue no vizinho, no amigo, nas famílias, em tantas pessoas, hoje é por causa dos Pedros de hoje, da geração de Pedro, que estiverem dispostas a renunciar, a se dispor para se tornar um instrumento de Deus. Primeira característica da geração Pedro: disposição e renúncia. As pessoas, lembra, daí você vai falar, pastor, mas se Jesus me chamasse, eu não ia. Quantas pessoas Jesus chamou e não por causa do dinheiro, não por causa do meu pai. Você vai lembrar. As pessoas hoje que são convidadas, as pessoas têm falado, agora não, por causa do tempo, por causa do dinheiro, por causa da situação, por causa da doença, por causa do filho, por causa do trabalho, por causa de tantas coisas. Me vem um texto na mente, que eu não lembro onde fica, que Jesus fala, segue-me, e um responde, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe respondeu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Daí você vai falar, pastor, mas esse Jesus não pode despedir da família, não pode, não é aqui, porque você vai lembrar de quando Elias chamou Eliseu fala assim, não, deixa eu ir lá, eu vou conversar com os meus pais. Não vai, mas lembra que eu fiz com você. Então, aqui não é questão de... o que Jesus está falando assim, olha, para me seguir, eu preciso me tornar prioridade na tua vida. Você não pode ficar, agora eu não posso ficar disso, agora tem aquilo, agora aquela tem aquela outra, e aqui tem um contexto de deixe-me primeiro sepultar meu pai, não, primeiro deixa eu curtir minha família, deixa eu ficar com meu pai até ele morrer, para daí depois, e assim, peraí, deixa eu casar primeiro, deixa eu ter o filho, daí depois que tem o filho, deixa eu cuidar do meu filho, deixa meu filho crescer, depois que o filho cresceu, agora eu tenho que cuidar dos meus netos, agora eu tenho que não sei o que, agora eu tenho que trabalhar, agora eu tenho que fazer, a gente está sempre colocando coisas, mas na hora que acontece alguma coisa, e daí às vezes a gente não entende, porque Deus permite algumas tempestades, daí a gente lembra, Senhor, meu filho, meu trabalho, meu dinheiro, minhas coisas. Diferente de Pedro. Pedro teve um problema de saúde na família, a sogra dele ficou doente. Ele nem precisou, porque Jesus estava com ele estava com Jesus, então Jesus está sempre perto. Jesus foi lá, orou com a sogra dele e a sogra dele foi curada. Aqueles que caminham com Jesus, quando passam por situações, Jesus está no barco. Lembra dos discípulos, lembra das pessoas que caminhavam com Jesus, que se colocaram, renunciaram, que se dispuseram. Em todos os momentos difíceis, o Senhor estava com ele e falava, aquieta-te tempestade. Até aqueles que estavam prontos a afundar, o Senhor estava com a sua mão estendida. Mas por quê? Porque esses estavam caminhando com Jesus.
Nós vamos passar por situações difíceis nesse mundo. A questão é se você tem priorizado o Senhor, se você tem renunciado, se você tem se disposto a estar com o Senhor. Porque se você tenha feito isso, o Senhor tem te usado, e nos momentos mais difíceis, o Senhor vai ser aquele que vai estender as mãos. O Senhor vai ser aquele que vai falar: aquieta-te, agora chega, porque eu estou dando uma ordem. Segunda característica, flexibilidade e humildade. Flexibilidade e humildade. Flexibilidade e humildade. Aí saiu. Todo mundo sabe que Pedro era impulsivo, e eu cheguei até a falar assim, num dos pontos, que ele era a soberba dele, e todo mundo em algum momento a gente se acha, mas quando eu coloco isso, Pedro era imaturo, Pedro era impulsivo, Pedro tinha várias características, mas eu quero dizer que ele era flexível. Em que sentido você está falando que ele era flexível e humilde? Não sei se você sabe, porque ele era o mais impulsivo. O que acontece? Aquele aluno que mais fala, aquele aluno que mais se coloca, geralmente é o que mais é corrigido. E Pedro foi um dos que mais foi corrigido por Jesus. Pedro é um dos que mais levou bronca. Você não vê André levando uma bronca. Você não vê o outro lá, João, tomando bronca. E olha que João era mais quietinho. Quer dizer, João é chamado filho do trovão, mas ali não tinha, só uma hora, quem leva bronca, a mãe deles, que pede lá para um sentar do lado. Mas, e quando falo bronca, Jesus estava ensinando, orientando. Pessoas que vão fazer a diferença, geração Pedro, são aquelas pessoas que se dispõem, renunciam, mas também estão dispostas a aprender, a crescer, porque reconhecem que não são perfeitas, que tem falhas, e eu me coloco aqui para servir o Senhor, mas eu sei que eu tenho que aprender, eu tenho que crescer. Então, se eu tenho que aprender, eu tenho que crescer, porque eu não vou servir o Senhor do jeito que eu quero, aonde eu acho, do jeito que eu acho, do jeito que eu imagino. Não, pessoas que o Senhor coloca, na época era o próprio Jesus, mas hoje Ele coloca pessoas, pais, autoridades, professores, líderes, pastores, para estar nos orientando. E muitas vezes pessoas até se dispõem: ah não, pastor, pode contar comigo, então vem para cá, tal. A primeira vez que fala assim: meu irmão, não é assim. Está vendo? Por isso que eu nunca tentei servir, porque ali é assim, é assado e não tem jeito. Ali, se não for do jeito deles, quando fala se não for do jeito deles, é assim: se não for do meu jeito, eu não consigo. Se alguém falar que eu estou errado, e daí, vamos falar, ô geração mimimi, como que uma geração pode se tornar uma geração Pedro se for uma geração mimimi? Vamos lembrar quantas chamadas de atenções Pedro recebeu? Mateus 16, 23. Jesus está falando: eu vou para a cruz, está explicando para os discípulos: agora eu vou para Jerusalém, vou ter que padecer, vou ter que sofrer, vou morrer, vou ser entregue aos malfeitores, mas depois eu vou ressuscitar e vou cumprir o plano. Pedro fala que ele chama Jesus à parte, tipo assim: vem, Jesus, está falando isso aí, mas vem cá, vamos conversar só eu e você aqui, vamos lá. Não faz isso não. Fala que, quer ver, vou ler o texto, olha que eu acho interessante, não sei se está aqui. Jesus virou-se e disse a Pedro, coloca o 22 ou 21 aí, vamos ver, porque daí falam de um jeito legal. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Falou. Vai para o 22. Então Pedro, chamando à parte, começou o quê? Pedro chega: Jesus, vamos conversar. Eu sei que o senhor tem plano, eu sei que teu pai tem plano, mas vamos falar a verdade, esse plano está muito legal, não. Eu acho melhor fazer desse jeito. Vamos fazer assim: o senhor não vai passar por isso, o senhor não vai fazer, porque o problema não é a gente sugerir, dar opinião, porque realmente ali era uma coisa espiritual
que naquele momento, eles não entendiam. O problema não é você falar. O problema é depois que você ouviu um negócio desse daí, que Jesus falou o que depois? Vai para o 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, meu discípulo querido. Hã? Foi? Para trás de mim, eu estou vendo que você está com uma boa intenção, mas para trás de mim, Satanás. Eu fico imaginando alguém chamar você de Satanás, o que você ia fazer? É lógico que ele não estava falando justamente, ele estava falando que Pedro estava se permitindo ser usado por Satanás. Mas aqui, se essa geração mimimi, que está lá, não precisa disso. Precisa o quê? Uma pessoa que está na igreja, está servindo, veio, está animada. Então, vamos lá. Então, estava pensando em fazer isso. Pastor, vem cá. O líder, vem cá. O fulano. Não acho legal a gente fazer isso. Acho melhor a gente fazer isso. Não, vou falar às vezes como a gente precisa. Não, a gente não vai fazer assim, porque a gente vai fazer assado por causa disso, porque a gente tem uma direção, porque Deus está falando isso, não sei o que, tal. Passa meio período, fulano saiu do grupo. Hã? O que aconteceu? Nada, eu acho que eu vou dar um tempo, porque não estou bem, estou passando alguns problemas na família. Não, você está saindo porque você é um mimimi, que você se dispõe para fazer, mas você não está disposto a que não seja feita a tua vontade. Você serve, mas na verdade você serve se te servirem, ou você serve, mas se servirem à tua vontade. Você não está disposto, você não é flexível a aprender, a crescer, porque às vezes, e aqui eu coloco, por que você acha que Jesus escolheu um pescador, publicano, ele não escolheu os doutores da lei, a turma que sabia tudo, porque eles iam ficar assim: não, Jesus, o senhor está falando aqui, o senhor está falando que a gente tem que fazer no sábado, olha que não sei o que tem, não. Jesus escolheu pessoas que estavam dispostas a aprender dele com ele. Sabe, quando a gente chega na igreja, a gente vem com as nossas maiores, os nossos costumes. Ai, não posso passar debaixo da escada. Ai, não sei o que, assombração, quando passa em frente não sei do que, tem que fazer isso aqui, porque não sei o que, e a gente vem com um monte de coisa, né? Aqui a gente chega, a gente começa, olha o que a Bíblia fala. Não sei se é assim não. Discípulo tem que estar disposto a aprender. Agora, aprender com quem? Com Jesus. Aqui eu também não acho que você tem que aprender com pessoas, você tem que aprender com pessoas que são dispostas a ensinar a palavra de Deus para você. Mas sobre a palavra de Deus, você tem que ser flexível e se sujeitar a ela, sem mimimi. Falou, está falado. Você pode sim ter aquele, mas como eu falo, perdoar é uma coisa gostosa. Você tem, assim, a hora que você sofre alguma coisa, uma ofensa, na hora vem uma vontade assim: puxa, ele me bateu, ele me ofendeu, ele me pisou na bola, ele me traiu, ele fez, e do nada eu estou com uma vontade assim, meu coração assim, estou sentindo tanta vontade de perdoar ele. É assim que acontece? Se for, você vem orar comigo, porque comigo não é assim não. Comigo a vontade de matar. Comigo a vontade é de falar assim: Deus, manda para o inferno, não perdoa aquele não. Porque o Senhor tem que perdoar, não, sim. Mas ele não. Ele, eu preciso da tua misericórdia, da tua graça, porque eu sou melhorzinho. Não é assim. Eu faço porque eu me submeto. Eu falo, carne que quer matar, eu sei quem quer matar é o velho Adão, é a minha natureza que bateu, levou. Mas daí eu lembro que Jesus ensinou, quando a gente leva, o que a gente tem que fazer? Pastor, vamos mudar de assunto. Vamos atualizar a Bíblia. Vamos parar, vamos começar a estudar outras coisas. Por isso que o Evangelho é um chamado a morrer para poder viver, é perder para poder ganhar.
Mas o que a gente ganha é infinitamente maior, melhor, incomparavelmente melhor. Por isso que Paulo fala, eu era isso, eu tinha aquilo, eu era o melhor, eu tinha o melhor, mas eu considero tudo isso como esterco para ganhar a Cristo Jesus. Sabe, a gente precisa, agora o problema é isso daí, a gente vem para a igreja, eu quero servir o Senhor, eu quero ser abençoado pelo Senhor, mas eu não estou disposto a ouvir, isso daí você está sendo usado pelo inimigo. Você não está percebendo que o inimigo está usando você para trazer contenda na tua célula, está usando você para tentar destruir aquela casa, aquela família, está usando você para de alguma maneira trazer discórdia no ministério e assim por diante, você para enfraquecer, fragilizar, para você ser uma brecha. Você não está, nossa pastor, pegou pesado. Jesus fala para Pedro, arreda de mim, Satanás. No outro dia, Jesus está falando, eu vou orar lá no Getsemane. Quem está lá querendo orar com ele? Pedro. Pedro não fica assim, nossa, depois, tchau Jesus, tchau. Pedro, pelo contrário, eu sei que isso acontece em outro momento, mas no momento onde muitos estão negando Jesus, porque Jesus está dando um discurso pesado, aquele que não comer a minha carne, aquele que não beber do meu sangue, o que Jesus está falando, aquele que não quiser se comprometer comigo, não vai entrar no reino dos céus. Daí muitos começam a deixar, o texto lá fala, muitos discípulos começam a abandonar Jesus. Muitos começam a abandonar. Jesus vira para os discípulos e fala, vocês não querem também? Vocês não querem abandonar, sair da igreja, me deixar? Quem que vai falar lá? Está lá Pedro falando, Jesus, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe que depois dessa chamada de atenção, arreda de mim, Satanás. Você sabe quem são os três que depois disso vai orar lá, vai estar sendo um dos três que vai orar lá no Getsemane com Jesus? É Pedro. Está certo que ele dormiu, mas eu pergunto, se ele tivesse chateado com Jesus, quando Jesus fala, eu vou lá orar no Getsemane, eu preciso que vocês vão comigo. Se ele tivesse chateado, você acha que ele iria? Ou ele ia falar assim, não posso, eu tenho compromisso aqui. O que foi, Pedro? Você está... Não tem nada, estou bem, mas pode ir lá, vai em paz, lá que eu não estou assim. Não, você não via isso. Pelo contrário, você via Pedro, aonde que é Jesus? É no monte? É no Getsemane? É aonde? É no jardim? Eu estou sempre com o Senhor, apanhando, aprendendo, crescendo, mas eu sei que eu não posso deixar de estar crescendo, aprendendo. Eu sei que eu erro, eu sei que eu falho, eu sei que eu peco por excesso, às vezes eu sei, mas uma coisa, eu quero estar aprendendo, crescendo com o Senhor. Eu não posso deixar de andar, de ouvir, de estar contigo. Quantas vezes nós estamos deixando de estar com o Senhor, porque a gente não é flexível. Eu saio da célula porque eu não sou flexível. Eu saio de tal ministério porque eu não sou flexível. Eu não participo disso ou daquilo porque eu não sou humilde a ponto de ser contrariado ou de achar que outras pessoas podem ser diferentes, e assim por diante. Não aceito diferença e assim por diante. Essa geração não vai se tornar a geração que vai mudar a história, e essa geração que vai mudar aquilo que Pedro fez lá na igreja primitiva, o Senhor está escolhendo pessoas para mudar a história desse tempo que está, para mim, como a igreja primitiva preparou um momento, para mim essa igreja, essa geração está preparando a volta de Cristo, e precisa de homens e mulheres, não perfeitos, falhas, que falham, que erram, mas que a hora que são corrigidos, não ficam assim, eu vou parar, não vou na igreja mais, fiquei chateado, magoei. É lógico que ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de ser contrariado, mas é isso na vida, é isso que nos faz crescer. Pega meninos, pessoas que nunca foram contrariadas, são as pessoas que têm um problema, a contrariedade, os nãos da vida que nos fazem crescer. São os problemas. Tudo. Se você pegar uma criança e só falar sim para ele, nunca corrigir ele, o Provérbios vai falar, vai ser a vergonha da mãe. E Deus corrige a quem ama,
e açoita a quem tem por filho. Sabe por que Jesus fazia isso com Pedro? Porque Jesus sabia o que Pedro se tornaria. Então, para ele se tornar Pedro, eu preciso te falar que você está tentando interferir em um plano divino. Isso é um plano que vai acima da compreensão humana. Então, quando você estiver servindo, quando você se dispor, aceite orientações de pessoas. E aqui vai, espiritual, o homem espiritual, de tudo discerne. Às vezes a gente, por isso que aqui nessa igreja, você vê muitas pessoas mais novas, ministrando. Porque tem pessoas mais novas, mas são pessoas que a gente chega e orienta e fala, e que erra, e que tudo, mas que hora que você fala, está lá, não fica. Isso daqui, chateado, pelo contrário, é igual Pedro. Você corrigiu numa noite, na outra manhã está lá servindo com alegria e falando assim, e agora pastor, acertei? Ah gente, isso é a melhor coisa que acontece. Pode errar mais 3 vezes. Davi errou muito mais do que Daniel, do que José. A gente não vê erro em José, a gente não vê erro em Daniel, mas mesmo assim quem é o homem segundo o coração de Deus é Davi. Como isso? Mas daí você vai lá ver quem que se derramava e que era corrigido. Davi, quando ele foi corrigido, confrontado pelo profeta, ele era rei. Sabe o que ele podia fazer? Profeta, fica um pouquinho. É verdade, você falou, você sabe do meu pecado, dos meus erros, né? Mas ninguém mais sabe, é só Deus. Deus revelou para você, espera aí. Guarda, vem aqui, ó. Mata aquele homem ali, ó. Matou, pronto, acabou. Ninguém sabe mais, eu continuo. Não. Ele era a autoridade máxima. Mas o que ele fala? Ele cai em pranto. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Não retires de mim o teu espírito. A gente vê os salmos que ele escreveu. Era alguém que, o problema não é errar. O problema não é não ser perfeito. O problema é ser orgulhoso a ponto de não reconhecer. Discípulos de Jesus, nós falhamos. Muitas vezes nós estamos dando passos para a queda. Mas quando vem uma repreensão, e muitas vezes ela vem do púlpito, muitas vezes ela vem de homens e mulheres, líderes, muitas vezes ela vem de pessoas, amigos, muitas vezes vem de pais, vem de pessoas para nos orientar. Se nós somos discípulos e queremos ser humildes e flexíveis, que nós possamos aprender e falar, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está querendo me ensinar a corrigir, eis-me aqui, eu não vou ficar com mimimi, eu quero continuar crescendo e aprendendo em nome de Jesus, amém? Alguns textos aí, eu poderia falar mais sobre Pedro, para erro, quando ele é repreendido por duvidar lá, quando ele está afundando, quando ele é repreendido pela orelha de Malcos, quantas coisas ali, mas nada disso fez com que Pedro ficasse chateado e quisesse fazer nada. Provérbios 12:1, na NTLH, esses 2 textos que eu peguei agora, diz assim, Provérbios 12:1, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando ele está errado, só o tolo não gosta de ser corrigido. Provérbios 15, 31 a 33 diz, aquele que aceita a repreensão, a orientação, a correção justa, andará na companhia de sábios. Pedro estava sempre com Jesus, porque ele aceitava. Se ele um dia, não aceito mais, não quero mais, estou sendo muito humilhado na frente dos outros, só eu que estou sendo repreendido. E João? Por que o senhor não fala para João? Por que o senhor não fala para outro? Não, eu estou sendo repreendido, é porque o Senhor está querendo investir em mim, está me preparando. Por isso que ele andava com os sábios. Quem rejeita conselhos, prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção, fica mais sábio, se torna mais sábio. Quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Quem é humilde, é respeitado. Terceiro, arrependimento e recomeço. Meu querido, não importa quantas vezes eu erro, não importa quantas vezes você erra, quantas vezes você vai errar, falhar. Lógico que com a maturidade se espera que uma
um adulto erre menos que uma criança, do que um adolescente, porque isso tem a ver com crescimento, mas independente, mais do que a questão do erro, das falhas, é a questão, uma geração que precisa, geração de Pedro, uma geração que esteja disposta a se arrepender e a recomeçar. Porque tem muita gente que por conta daquilo, dos erros, das críticas, do que ele perdeu. Pedro perdeu ali enquanto quantas coisas passaram pela cabeça dele ali, a hora que ele nega. Ele é humilhado ali, quando Jesus fala, Pedro, você está se achando que não vai negar, que não vai... Não, eu sou diferente, eu faço não sei o quê. A hora que ele está ali, nega 3 vezes, o galo canta. Você tem noção disso? Rapaz, pisei feio na bola. Acho que dessa vez, Jesus não me perdoa, porque agora ele vai morrer por minha causa. Ele vai não sei o quê, e daí, no filme, tem uma cena muito especial, a gente não sabe se aconteceu, mas no filme tem uma cena que, quando lá ele está sendo açoitado, ele cai, e eles trocam um olhar lá, se cruza o olhar de Pedro com Jesus ali. Eu não sei se aconteceu aquilo, mas se aconteceu, meu Deus, não dá nem para imaginar. Aquele olhar deve ter doído mais do que 50 açoites. Eu acho que aquilo doeu mais em Pedro do que tudo que Jesus levou ali. Mas, e depois, a culpa, porque eu quero dizer um negócio, meu querido. Primeiro, Satanás nos induz ao erro, usando a nossa natureza, a nossa carne. E depois ele fica igual uma praga nos acusando, para que a culpa, porque a culpa ela acaba com o ser humano. Nossa, eu fiz, eu errei, eu não sei o quê. Muitas pessoas não conseguem recomeçar por causa da culpa. E quem fica, porque, você sabe, um dos nomes de Satanás é acusador. E quando ele nos induz ao erro, e quando a gente cai, a próxima coisa, ele fica acusando todos os momentos. Você fez, você errou, você não presta, você é sem vergonha, você não merece, você não sei o quê, você não é filho, e fica aquilo, vai arrebentando a gente. E muitas vezes nós não conseguimos, mas você sabe qual é o antídoto contra a culpa? É o arrependimento. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, alcança o perdão. Jesus depois, isso daí está relatado em João 21:15. Não, tá antes, começa, quando Jesus aparece, depois já tinha aparecido, mas os discípulos estão pescando, e Jesus aparece lá na praia, eles não estão pegando nada, e da praia ele grita, arremessa do outro lado. E os discípulos, acho que, epa, você te lembra alguma coisa? Vamos arremessar. Eles arremessaram, a hora que viram, a rede estava cheia, lotada, eles não conseguiam carregar. E daí João fala para Pedro, é o nosso mestre. O texto vai falar que Pedro se joga na água. Em vez de todos estão puxando a rede, que não estão nem conseguindo, eles vão com o barco até a praia. Pedro esquece da rede, esquece do mar. Tem algumas versões que falam que ele se vestiu, tem outras que falam que ele nem se vestiu. Tem algumas versões que falam que ele estava nu, ele pulou lá de qualquer... Esqueceu de tudo. É a oportunidade de eu ver. Agora outros talvez, e é isso que é. Quantos talvez de nós ia ficar assim, Jesus, e agora? Acho que a gente ia tentar se esconder, se esquivar, porque e agora? Porque agora será que ele vai falar alguma coisa? Será que... E daí eles vão para lá. E daí tem uma cena muito interessante, que Jesus preparou uma fogueira. Você lembra onde que Pedro negou Jesus? Que ele foi procurar um lugar para se esquentar entre os soldados lá numa fogueira. Jesus prepara uma fogueira. E eu não vou nem ler, vou relatar para você, para a gente não perder tempo. E daí Jesus serve a ceia, traz o peixe, eles comem peixe, pão, mas depois ele pega Pedro e fala, Pedro, você me ama, Pedro? Pedro fala,
Lógico, Jesus, eu te amo. Eu acho que ele estava ali, Pedro desesperado para demonstrar, Pedro, Jesus, eu te amo. Ele, acho que ele não falou, mas estava nesse te amo. Eu te amo, me perdoe, eu te amo, me perdoe. Jesus, Pedro, tu me amas? Eu te amo, eu te amo. E daí Jesus fala, coisa como se estivesse falando assim, ó, tá tudo, vai continuar. Eu te chamei para quê? Ser pescadores de homens. Só muda. Ele podia falar assim, então continue pescando homens. Você me ama? Então continue pescando homens. Mas aqui ele fala assim, então apacente as minhas ovelhas ou os meus cordeirinhos. O que Jesus está falando? Pedro, nada mudou. O plano que eu tinha para você lá quando eu te chamei, continua aqui. Pedro, você não precisa ficar desesperado. Eu não estou aqui colocando você, que você acabou, nada acabou. Você me ama, Pedro? Daí Pedro fala que ele fica triste. Por quê? Porque Jesus pergunta 3 vezes. E quantas vezes Pedro negou? 3. Mas se Jesus não queria condená-lo, se Jesus está falando que, Pedro, tudo vai continuar igual, porque Jesus fez questão de lembrá-lo. Porque Jesus prepara uma fogueira e faz ele lembrar de 3, do número 3 que ele negou. Apocalipse demonstra e expressa isso, Apocalipse 2:5, na igreja de Éfeso, quando Jesus fala, começa a elogiar aquela igreja, falando, olha, vocês são isso, vocês perseveram, não, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Daí, logo em seguida, acho que é no 4 que ele vai falar isso, daí acho que no 5, ele vai falar assim, lembrem da onde caíste. Arrependa-se e volte a praticar as obras que vocês praticavam antes. Sabe por que Jesus fez Pedro lembrar? Porque não dá para a gente recomeçar algo novo em Deus sem arrependimento. O arrependimento é algo crucial para a gente experimentar o refrigério do perdão. O perdão foi conquistado na cruz. O perdão está acessível a toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja perdoado, seja resgatado. Na cruz, o sangue de Jesus nos purifica, não de alguns pecados, no sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, de todos os erros. Mas existe uma coisa que nos apropria desse perdão, e sabe o que é? É arrependimento, fé e arrependimento. Você vai lá numa das pregações de Pedro, capítulo 3 de Atos, quando ele está explicando sobre a cura do aleijado, ele fala assim, não lembro em qual, 3 alguma coisa, ele vai falar, arrependei-vos e se voltem para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados e que vocês comecem a experimentar um tempo de refrigério, de descanso. Pedro jamais ia ficar, ele ia continuar, acho que Jesus me perdoou, porque aquele dia ele conversou comigo, ele falou para eu cuidar, tal, mas se ele não tivesse lembrado e se arrependido, e tivesse tido uma palavra de Jesus, porque daí na terceira vez, ele fica triste, mas ele fala, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo, mas o termo ali muda, porque ele está falando primeiro, usando um termo, eu te amo, com toda, daí depois ele vai falar assim, eu te amo não do teu jeito, eu te amo de um jeito frágil, de um jeito limitado, mas, porque tem os termos no grego, e daí, o que Jesus fala, ele fala depois da terceira vez a mesma coisa, ele podia falar assim, agora você viu, então por causa disso, você não pode apacentar as minhas ovelhas, não, mas depois da terceira vez, mesmo Pedro reconhecendo, porque Pedro reconhece, fala assim, Senhor, eu te amo, mas eu sou falho, eu te amo, mas eu pequei contra ti, eu te amo, mas eu
Eu sou esse Pedro impossível, eu sou esse Pedro que falha, eu sou esse Pedro, o Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Eu sou esse Pedro, mas eu te amo. Jesus fala, então, apacente as minhas ovelhas. Ou Jesus fala, então vamos continuar, eu tenho um plano especial para você. Meu querido, eu quero com isso falar assim, olha, nós temos falhas. Cada um de nós aqui, ninguém é perfeito. Um tem falha nisso, outro tem. Cada um de nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Cada um de nós temos os nossos muros baixos. Mas a questão é, será que, porque Pedro tinha, mas será que nós temos reconhecido? Será que nós temos nos entregado assim como Pedro se entregou? Será que nós temos renunciado? Será que nós temos tido coragem de ouvir as reprimendas? Será que nós temos, como que nós temos recebido a palavra de Deus com o coração aberto? Ou será que a gente tem saído, a gente tem selecionado, isso é legal da palavra de Deus, isso não é legal, isso eu aceito, isso eu fico bravo, isso eu mudo, isso eu não mudo. Na verdade, quem decide a minha vida não é pautada nos ensinos e na palavra de Deus. Ele não é o meu Senhor, quem é o meu Senhor sou eu. Eu decido inclusive o que eu sigo dele. Não é ele que segue, não é ele que determina, sou sempre eu. Pedro não, eu falho, mas ele é o meu mestre, eu o sigo, eu reconheço, eu me arrependo e eu quero continuar seguindo, servindo, mesmo com as minhas limitações. E sabe a resposta de Jesus para ele é a mesma para mim e para você. O plano continua, eu te perdoo, eu te restauro. Então, o plano que Deus tem para você, não muda por causa dos teus erros, mas muda por causa das tuas atitudes, das tuas escolhas. Pense bem, o que muda os planos de Deus para você, não são as tuas falhas, mas sim a tua entrega ou a tua resistência, a tua disponibilidade e renúncia, ou a tua indisponibilidade, não quero renunciar tanto, a tua humildade e flexibilidade em aprender, em se submeter àquilo que Ele tem para você, ou não, ou até mesmo de perceber que você é frágil, que você é falho, e colocar diante de Deus, e receber, reconhecer e confessar, falar, Senhor, eu sou falho nisso, eu sou frágil nisso, eu tenho dificuldade, inclusive talvez de viver alguns desses pontos, mas eu quero confessar nesse momento, e eu me arrependo. Sabe o que você vai ouvir de Jesus? O plano continua, eu ainda tenho para você uma vida abundante, a mesma vida que eu conquistei lá na cruz, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer uma vida, e uma vida abundante, e uma vida para você fazer a diferença, porque, sabe, o último ponto, características de uma pessoa que não só apenas se arrepende e consegue recomeçar, porque todas essas características terminam com uma pessoa, o último ponto, olha, estava tudo Então vamos lá relembrar, características da geração de Pedro, disposição e renúncia. Segundo, ninguém lembra mais nada? E flexibilidade e humildade. Terceiro, arrependimento e recomeço, e força para recomeçar. Por último, uma pessoa cheia do Espírito Santo e comprometida com a missão. Porque João 21, depois de todo esse acerto, quando Jesus vai falando e Pedro vai respondendo, então, cuida dos meus cordeirinhos, cuida das minhas... Versículo 18 e 19 do capítulo 21 de João, Jesus termina falando, em verdade lhe digo, que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse, siga-me. O
que Jesus está falando? Pedro, você está reconhecendo que você é falho, fraco, que você me negou, mas eu quero dizer um negócio. Hoje, quando você é jovem, quando você ainda está crescendo, mas vai chegar um momento que você não vai ser guiado pela tua vontade. Quando Jesus está falando que você vai estender as mãos e outras pessoas se cingirão e te levarão a lugar aonde você não quer ir, ou seja, a tua vontade não vai comandar. Lá você negou por causa da tua vontade, teu medo, mas vai chegar um momento que você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que você não vai ter mais medo de nada. Você vai proclamar o meu evangelho, você vai ser uma testemunha, e você nunca mais vai ter medo de me negar, medo de me confessar diante dos homens. Pedro é aquele que fala diante das autoridades, mais importa obedecer a Deus do que a homens, e ele fala aquilo podendo ser preso, podendo ser açoitado. Nós vemos em Atos Pedro sendo açoitado, sendo preso, mas em todas as ocasiões ele nunca mais negou, ele estava cheio do Espírito e não tinha mais medo, ele não era mais a vontade dele, era o Espírito conduzindo. E para fechar com chave de ouro, a morte dele, ele é crucificado, e ele não tem mais medo de ser crucificado, e ninguém é crucificado querendo ir para a cruz. As pessoas, os soldados o levaram como levaram Jesus. Jesus lá no Getsêmani, o que ele fala na oração sacerdotal? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a vontade de Jesus era ir para a cruz? Não, mas contudo seja feita a tua vontade. A vontade de Pedro era ser crucificado? Contudo seja feita a tua vontade, porque agora não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Uma geração de Pedro é aquela geração que não faz mais só o que quer, porque ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele é cheio do Espírito, e o Espírito dá ousadia, o Espírito conduz, o Espírito tira o medo, tira a timidez, o Espírito o leva a entregar, a renunciar, a fazer tudo isso daí. E para terminar com chave de ouro, ele só faz algo, a hora que estão crucificando ele, ele lembra, não, o meu Senhor foi crucificado desse jeito, eu não sou digno de ser crucificado como ele. Por favor, me crucifica de ponta cabeça. E Pedro é crucificado de ponta cabeça. Jesus estava falando: Pedro, você é falho, você é frágil, mas vai ter um tempo que, por conta de você ser disponível, você ser desse jeito, com todas essas características, você vai ser possuído pelo meu Espírito, e o meu Espírito vai te levar a viver coisas extraordinárias, e você vai, a ponto da tua sombra, vai curar pessoas, você vai começar a testemunhar, proclamar, pregar em tantos lugares, multidões serão salvas por causa do teu testemunho. Pedro, hoje, o que Jesus estava falando, era colocando, meu querido Jesus, ele consegue ver o que você vai ser amanhã, pelo que você entrega hoje. Jesus consegue ver o que você vai ser amanhã, não pelos teus erros, porque Jesus, sabe quem fica olhando o erro? Não faz isso, não, eu ia falar ponta do lado aí, não, aqui ninguém vê o erro de ninguém aqui. Quem vê erro é Satanás, que é o chamado acusador. Jesus, ele olha as qualidades. Jesus, ele vê as possibilidades, ele vê o coração, ele vê a disposição, perdão, ele vê a entrega, ele vê o desejo de aprender, ele vê o desejo de intimidade com ele vê tudo isso. Quando ele vê isso, eu quero dizer que eu lembro o pastor André. Uma vez eu cheguei para o pastor André, acho que meu pai também, tive essa conversa tanto com o pastor André como meu pai, que ficava insistindo comigo: você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eu ficava: não vou ser pastor, não sei falar, tenho vergonha, eu tenho meus defeitos, nunca vou ser pastor. E eles falavam assim: Marino, é o que você é hoje. Deus, ele não vê, ele consegue enxergar. Daí eles vinham e falavam algumas qualidades minhas que nem eu via. Ele falava: e outra, Deus te chamou, você tem um chamado.
E é por conta desse chamado que o Espírito vai trabalhar em você. Você precisa crer. E eu falo a mesma coisa, e hoje eu tenho vivido isso. Coisas que eu não acreditava lá atrás. Mas porque quem faz é o Espírito. O que eu preciso é me dispor. O que eu preciso é ser flexível, ser disponível a aprender. Não, fazer, é continuar. É me arrepender e estar disponível a recomeçar. E acreditar que nós temos um Espírito Santo que pode nos levar a viver coisas extraordinárias. Você crê nisso? Ministério de Louvor, por favor. Você crê nisso? Por que você pregou isso, pastor? Se vocês lembrarem, eu falei sobre os 300 de Gideão. Tenho falado porque eu acredito que o Senhor tem desejado levantar uma geração dos 300 valentes de Gideão. Eu acredito que o Senhor tem desejado levantar uma geração de Pedro, uma geração eleita, um sacerdócio real, um povo para anunciar as grandezas daquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Mas essa geração não é uma geração perfeita, porque tem muita gente que não se dispõe, porque fica esperando se tornar perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. E eu vou te falar mais uma coisa que nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus, e Ele tem usado cada um de nós para aperfeiçoar um outro. Ele usa o seu corpo, Ele usa pessoas. Vou falar um pouquinho mais. Ele usa até os inimigos, Ele usa até os problemas, Ele usa todas as coisas. Ele age, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Para transformar um Pedro impulsivo, imaturo, que errava, mas num Pedro que foi capaz de entregar a sua vida pelo reino, pelo evangelho, e viveu. E hoje, mais de 2000 anos, nós estamos falando sobre ele. Quantas pessoas que viveram como Pedro, que não estão na Bíblia, mas estão na história. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos homens, quantas mulheres que entregaram a sua vida há 100 anos atrás, há 200 anos, há 500 anos atrás. Quantas pessoas que nós conhecemos, familiares nossos, conversando um dia aqui com uma pessoa, com um rapaz que está vindo aqui, falando que o seu avô foi pastor de uma igreja, que tem a Bíblia desse pastor, e hoje a pessoa está vindo aqui. Olha só, uma semente lá de muito tempo atrás. Talvez esse avô nem imaginava, mas estava lá. Enquanto ganhou muita gente, o Senhor estava já com promessa sobre a tua descendência. Sabe, são muitas coisas. Eu quero dizer que o Senhor está querendo levantar uma geração Pedro, porque tem muita gente, assim como naquela época de Pedro. Quantas pessoas precisando ser libertas, curadas, mas precisava de homens como Pedro, falhos, mas dispostos a ser cheios do Espírito Santo e se tornar instrumento. Hoje nós estamos vivendo pessoas desesperadamente necessitadas e carentes pela glória de Deus. Mas hoje a mão de Deus não está através de Jesus. Hoje, assim como Ele estendeu a mão dele através dos apóstolos, da igreja primitiva, hoje a mão dele tem que ser estendida através de mim e de você, da igreja atual hoje aqui. E a igreja atual hoje não é o pastor, não é o outro pastor, não é o líder. Somos nós, as pedras vivas, o corpo vivo de Jesus, que cheio do Espírito Santo, nós vamos inundar essa cidade com a glória, com a bênção, com o poder de Deus. Que você possa se levantar e falar: eu quero ser essa geração Pedro, para a glória de Deus, em nome de Jesus.